E aí, meu povo, bora que bora! Aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo dessa semana agitada, hein? As férias a todo vapor aí para todo o elenco do Cruzeiro, comissão técnica, enfim, mais. As informações não param, né, de mercado da bola, até porque a diretoria do Cruzeiro não está de férias, né? Muita coisa acontecendo, mas uma notícia importante que está destoando do resto. Bora falar sobre tudo envolvendo o Cruzeiro nessa sexta e muito mais a partir de agora aqui comigo no canal Cruzeiro Nostalgia. Essa é a capa, né, de mais um vídeo, mais um conteúdo por aqui, de maneira mais do que humilde. O que eu peço pra vocês? Aquele likezão, rapaziada. Que sequência linda, maravilhosa e cheirosa, hein? Quase 16 vídeos seguidos aí a gente batendo 500 likes. Será que esse vídeo a gente bate de novo? Ah, vai ser lindo demais. Eu conto com a sua ajuda. Já deixa o joinha. Hypa também esse vídeo, comenta bastante, se inscreva. E se puder, compartilha. Grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram. Manda pra geral esse conteúdo. Bora deixar todo mundo atualizado. Vamos lá, essa é a primeira informação e é o nosso Arroio se envolvendo em uma nova polêmica, pelo menos para alguns cruzeirenses no Twitter, rapaziada. O Arroio postou uma foto, né, que parecia meio que despretensiosa no seu Instagram, treinando, mantendo a forma, né, tá de férias, mas deve ter alguma cartilha ali, né, do departamento físico do Cruzeiro pra rapaziada, né, não tacar o pé na jaca, porque não se trata de umas férias no início de temporada, é meio de temporada. Então assim, rapaziada, todo cuidado, né, é pouco. E aí, rapaziada, o que chamou a atenção foi o Arroio com a camisa do Del Valle, cara. Equipe, né, clube aí que revelou o jogador. O Arroio, ele é cria do Del Valle, joga no Cruzeiro e torce pro Barcelona de Guayaquil. Aí numa dessa ele já se envolveu em polêmica envolvendo os três clubes. E aí com essa postagem dele, né, com uma camisa de uma outra equipe, ficou-se a dúvida no Twitter. Muita gente comentando, pô, o Arroio não é moleque demais por postar, né, uma foto com a camisa de uma outra equipe que pode inclusive ser adversária do Cruzeiro daqui a pouco numa Libertadores? Porque se você não tá ligado, o Cruzeiro ele vai enfrentar numa possível quarta de final de Libertadores o vencedor de Bolívar ou Del Valle. E aí? Vocês acham que é uma galerinha que pega no pé por pouca coisa ou faz sentido, meu povo? O Arroio tinha que estar, por exemplo, com a camisa do Cruzeiro, não com a camisa do Del Valle, de uma outra equipe, independente de ser cria ou não de lá. Quero saber a sua opinião e a sua visão, ele que está de férias justamente no Equador. Bom, rapaziada, chegou, hein? O homem chegou em Belo Horizonte, tá aí imagens dele. O Gabriel Rojas, né, era pra ele ter chegado ontem à noite, quinta-feira à noite, acabou chegando nessa sexta-feira aí, durante o decorrer do dia. Essa diferença, né, de deveria chegar a tal dia, mas chegou em outro, foi por conta das condições climáticas na noite de quinta em Belo Horizonte, não tinha como o avião descer, e aí por conta disso ele voltou pro Rio de Janeiro, e aí sim, na sexta-feira, né, durante esse dia ele chegou em Confins e já falou, né, como jogador do Cruzeiro. Bora ouvir as primeiras palavras dele. Rojas, bienvenido a Belo Horizonte. Primero de todo, ¿cómo han sido las conversaciones con Cruzeiro? ¿Qué se ha pasado? ¿Cómo ha sido para usted? Y también un poco sobre las expectativas para jugar la Copa Libertadores, que el equipo está bien en los octavos y va a jugar contra Flamengo. Bueno chicos, gracias por la bienvenida. Disculpen, sé que estuvieron acá ayer, pero no pudimos llegar. Nada, sé que las conversaciones fueron bastante largas. Yo acorté las vacaciones para poder estar acá. Ahora me tengo que hacer los exámenes, pero nada, muy feliz y con una ilusión muy grande por la Copa Libertadores. Gabriel, bem-vindo. Assim, rapaziada, é um portunhol bem arrastado, então vamos fazer o seguinte, eu não vou soltar aqui não a entrevista completa, né? Uma mini entrevista, 2 minutos. Ficamos com essas imagens aí, tá bom? O importante é que o jogador chegou. E é o seguinte, tá? Ele chegou, realizou exames médicos e já tá indo pra Argentina, tá? Informação aqui pra vocês. O Rojas não fica até o dia 22 em BH. Ele vai voltar pra Argentina. Deduzo, opinião, ele volta antes do dia 22. A apresentação é dia 22, mas ele tem que chegar antes, acredito eu, junto com a sua esposa, pra se ajustar, né, na cidade, em BH, pra, né, ajustar a mudança e tudo mais, enfim. Mas é isso, tá aí, né?
O Roras, novo reforço do nosso maior de Minas. Bom, meu povo, bora falar, né, sobre outro assunto que está rendendo nos bastidores da Toca 2. Nem todo mundo tá de férias, né? Como eu já disse aqui no início do nosso vídeo, a direção de futebol está on para, dentre outras coisas, falar sobre a renovação de contrato do goleiro Otávio. Reunião na Toca 2, tá? Staff do goleiro Otávio vai se reunir hoje, no caso, nesta sexta, com a diretoria do Cruzeiro para iniciar as conversas sobre a renovação de contrato do jogador. Vale lembrar que Otávio tem vínculo com o clube até dezembro de 28. Não é um contrato curto, são 2 anos e 6 meses ainda, né, de contrato, mas com a fase que o nosso goleirão tá, todo cuidado é pouco. Eu daria ali, lá ele, mais 2 anos aí de contrato pro Otávio, né? Eu acho que o Cruzeiro estaria resguardado e, claro, né, uma valorização salarial, porque o Otávio está merecendo demais, demais, demais. Quero que vocês também opinem, né, se renovaria ou não, enfim, fica à vontade para deixar a sua visão aqui nos comentários. Bom, bora falar do Kaique, né, rapaziada, porque agora a gente vai chegar aqui com uma sequência de informações envolvendo o Kaique, tá? Seguinte, ó, deixa eu deixar separadinho aqui para vocês. Primeiramente, notícia que todo mundo já deve ter acompanhado, Kaique realmente saída do Cruzeiro, indo para a equipe do Como por cerca de 15 milhões de euros, tá? Cerca de 90 milhões de reais. E já adianto aqui, essa é uma negociação que envolve os 80% que o Cruzeiro tem do Kaique. Não é pelo 100%, porque se fosse pelo 100%, o Cruzeiro receberia menos, né? Mas é pelos 80%. Os outros 20%, até agora ninguém mencionou, tá? Se o Como vai comprar diretamente de quem pertence, né? Empresário, staff e o próprio jogador ou não, tá? Então, só pra gente fazer essa pontuação aqui, tá bom? Vamos lá. E aí, 2 coisas que eu preciso complementar. Uma que envolve o atual técnico do Como, né? Que é o Cesc Fábregas, ex-jogador aí de Barcelona, Arsenal. E eu preciso falar de uma informação importante, tá? Porque o negócio ele está sacramentado, mas não está sacramentado. Tem uma coisinha que o Cruzeiro está tentando ajustar, que de repente pode até melar a negociação, você vai entender. Mas antes, bora trazer essa notícia aqui do pessoal lá da Itatiaia. O jornalista Emerson Panseri trouxe a informação de que, né, para fechar com o lateral Kaique, o Cesc Fábregas foi importantíssimo na negociação. Segundo o jornalista, o treinador aí de 39 anos ligou algumas vezes nos últimos dias para o Kaique, com a intenção, né, de apresentar o projeto da equipe e ajudar nesse processo de convencimento do Kaique, porque não se trata apenas, né, dele ir para o futebol europeu, se trata de opções que ele teria: futebol italiano, futebol espanhol, futebol turco. Então você tinha ali, além do Como, o Real Betis e o Besiktas da Turquia, mais interessado do que outras equipes que também tinham demonstrado interesse. Aí você pensa, eu vou pra onde? Né? Aí você pensa e fala, o Besiktas vai disputar a pré-Champions. O Como e o Betis vai disputar a Champions, já a fase, né, a fase de liga, né, que é a antiga fase de grupos. Aí você fala, então acho que o Besiktas corre por fora. Aí eu tenho o Como da Itália, um clube mais emergente, o Betis, né, que é uma equipe maior que o Como, mas que tá agora ressurgindo em uma competição como a Champions League, e aí você vai colocando na balança. Aí você tem um treinador que pega o telefone e liga, faz total diferença, tá? Então, essa é uma informação relevante para essa negociação. E a outra é a seguinte notícia do Samuel Venâncio, tá? Nessas últimas horas. O Cruzeiro ainda não definiu tudo o que envolve essa venda do Kaique junto com o Como. Por quê? O Cruzeiro tá batendo o pé porque o Cruzeiro quer um percentual de uma venda futura do Kaique ou uma mais-valia sobre uma venda futura do Kaique. Sem isso, o Cruzeiro ainda não deu o ok definitivo pro Como. Então se o Como de repente bater o pé e falar, olha, não tem mais, né, não tem negócio nenhum de mais-valia, não tem porcentagem nenhuma de venda futura, ou é isso, pode ser que o Cruzeiro fale, então eu não vendo nesses moldes, vai ter que colocar mais grana na mesa, ou eu não vendo. Então assim, o negócio tá certo? 95%.
Mas tem esse detalhe que de repente pode melar essa venda. Vamos ficar de olho, tendo novidade, a gente vai trazer pra vocês. Tá bom? Beleza? Informados? Então bora continuar aqui o nosso vídeo, tá? E rapidinho ainda sobre o Kaique, tá? Essa venda do Kaique, né, ela se concretizando e tudo indica que vai ser concretizada. O Cruzeiro vai chegar num denominador comum sobre uma venda futura do Kaique. Essa venda aí, né, de 15 milhões coloca o Kaique como o 7º jogador mais bem vendido pelo Cruzeiro, tá? O Giovani, à época vendido ao Barcelona, é a maior venda, né, da história do Cruzeiro. Depois Fred, Arrascaeta, Fábio Júnior, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. Aí vem o Kaique, né, colado ali com o Lucas Silva. Em 9º, Evanilson. E em 10º, Marcelo Moreno. Meu povo, nesses últimos dias eu tenho falado bastante sobre o Ian Lucas, né? Tá se destacando demais na Série B pela equipe aí de São João del Rei, o Atlético. Mas eu venho trazendo pra vocês que o Internacional estava muito interessado, né, numa possibilidade aí de repente contratar o jogador que pertence ao Cruzeiro. Mas temos uma novidade sobre essa questão aí do Ian, tá? O Atlético está avaliando exercer a opção de compra que está em contrato. Até então uma coisa que não tinha sido ventilada e que foi agora pela primeira vez. Destaque da equipe mineira. Na temporada, Ian Lucas soma 5 gols e 2 assistências em 20 partidas. Bora ver, tá, rapaziada? Numa dessa, o Ian pode permanecer no Atlético. A matéria aqui do Central da Toca não divulgou valores. A gente sabendo aí, tendo essa informação, né, de quanto que entraria nos cofres do Cruzeiro, qual é o valor dessa opção de compra? Tendo essa informação, a gente traz aqui pra vocês. E aí, pra finalizar a nossa informação, né, o nosso vídeo informativo, 2 notícias envolvendo atacantes, tá? Primeiramente, Gabriel Peck e segundo, Melk, atacante do Ceará. Mas primeiro, bora trazer essa notícia de hoje, tá? Do pessoal do Fala Fonte a respeito do Gabriel Peck. O jogador quer o Cruzeiro. Ele quer a Toca da Raposa 2. Bora acompanhar, vou dar o play. Porque temos uma informação aí sobre Gabriel Peck, né? Gabriel Peck, que é alvo do Cruzeiro no mercado da bola, ex-Vasco, tá jogando no LA Galaxy, que o Gabriel Peck, pelo que eu apurei, informação nas últimas horas, ele falou com a direção do LA Galaxy que ele pediu para ser negociado nessa próxima janela de transferência. Informação importante para a torcida do Cabuloso. O Gabriel Peck é um nome que o Cruzeiro vai forte no mercado, é um ponta que está jogando muita bola nos Estados Unidos. Ele pediu para ser negociado e o Cruzeiro ele tenta reduzir o valor junto ao LA Galaxy para conseguir chegar a um denominador comum ali para contratar o Peck, que é um jogador muito importante. Então, movimento positivo, ele gostou do projeto oferecido pela Raposa, uma informação muito importante. Tinha aquele receio de ele voltar ou não para o futebol brasileiro, já que ele está adaptado aos Estados Unidos. Será que ele está ganhando bem, vive numa boa residência, tá? Não tem aquela pressão de futebol brasileiro, mas ele gostou do projeto oferecido. E agora é a questão do Cruzeiro chegar a um denominador comum com o LA Galaxy para contratar o Gabriel Peck. Seria um reforço de peso, né, Bruno Andrade? Então tá aí, o resto é mais opinativo, tá aí a informação, né? A gente até tinha trazido algo parecido aí há uns 5 dias atrás, né? A respeito desse desejo do Peck de vir para o Cruzeiro. E hoje, no vídeo das primeiras do dia lá do Samuel Venâncio, se você acompanhou o vídeo, no finalzinho do vídeo o Samuca fala sobre o Peck e fala sobre uma perspectiva, uma expectativa de em 2, 3 dias termos mais novidades sobre essa negociação. Então assim, rapaziada, tudo indica, tá? Peck deve chegar realmente ao Cruzeiro. A gente acompanha, tendo novidades, a gente vai trazer pra vocês. Agora, olha só essa oportunidade aqui, tá? Cruzeiro, rapaziada, está de olho no Melk, atacante de 19 para 20 anos do Ceará. O Vozão tá disposto a negociar o jogador e aceita propostas ali na casa dos 4, 5 milhões de euros, cerca de 25, 30 milhões de reais, tá? Com a boa relação, né, entre as diretorias do Cruzeiro e do Ceará por conta da negociação do Jonathan Jesus, o Cruzeiro meio que sai à frente, já que tem uma concorrência nesse momento com o Red Bull Bragantino. Notícia do Pedro Rocha do GE. Melk, que até aqui na temporada tem 15 participações de gols em 28 jogos. São 7 gols e 8 assistências em 28 jogos em 2026.
média sensacional, jogador jovem com grande potencial. Já conhece o Mel? O que você acha, nação? Opina. E é desse jeito, com o pé direito, que a gente vai encerrar mais um vídeo por aqui. Meu povo, eu peço de forma encarecida, deixa o like se não deixou até aqui. Hype o vídeo, a qualquer momento voltamos com mais conteúdos do Maior de Minas. Fiquem com Deus, até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto!